Doutor, a outra questão também, sabemos que o acesso à informação é um direito que cabe ao próprio cidadão e deve ser um exercício responsável. Pensa que os jornalistas atualmente, alguns jornalistas têm estado a ter essa responsabilidade? Bem, o perfil do jornalista é uma outra questão que a própria classe, e nós hoje vimos o sindicato, inclusive, de jornalistas, a criar uma performance daquilo que deve ser o perfil do jornalista, inclusive vimos o próprio órgãos institucionais, como o Ministério da Comunicação Social, a dar também o seu contributo neste lado, mas isto é algo que nós, enquanto profissionais de comunicação, todos os outros, aqueles que exercem atividades nesse pelouro da comunicação social, temos que ter uma grande responsabilidade com a mesma. Por quê? Porque o papel do profissional de comunicação social, o jornalista e os outros atuantes nesse grande sistema que hoje e muitas vezes já começa a ser questionado se não evoluiu para o terceiro poder, porque nós antes falávamos que a informação é o quarto poder, É o quarto poder, sim. mas hoje vimos que os Estados precisam de formar a opinião e precisam de gerir consenso nas opiniões dos demais estratos sociais que constituem uma determinada sociedade. Mas, doutor, pensa que os outros poderes têm medo do quarto poder? Por isso é que eu arrisco um bocadinho, mas vou começando a achar que o quarto poder da informação começa a evoluir já para um nível mais alto, nesse caso para terceiro, porque não se gera e não se busca consensos sem o papel da informação. E daí o porquê que hoje mesmo em estados que têm um regime democrático com mais consolidação do que o nosso, nós começamos a assistir que os modelos de governação acabam sempre por afetar naquilo que é a própria gestão da informação, porque a opinião pública da própria sociedade acaba por ser formatada por estes meios. Daí, voltando à pergunta que levantou ao início, relativamente ao perfil e o papel que os profissionais de comunicação social devem ter, claro que eu defendo e somos muitos da mesma opinião, nós da classe, que o valor que a própria classe terá a nível de comunicólogos, a nível de jornalistas e a nível de todos os outros profissionais da comunicação social depende da própria ou do próprio desempenho da performance dos próprios profissionais. Daí o que é necessário que os profissionais de comunicação social, independentemente da sua área de atuação, tenham necessidade de cada vez recorrer mais à especialização, tenham necessidade de cada vez mais tornarem-se profissionalizantes e fazerem inclusive recurso aos níveis científicos que hoje estão disponíveis para um melhor desempenho das suas funções.